bom dia. Eu sou a Patrícia e estou aqui em mais um Bom Dia Mai. Aquele nosso bate-papo sobre as principais notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. De mercado doméstico, hoje a gente começa finalmente com a volta do recesso parlamentar. Na verdade eles voltam amanhã, né? Mas o dia de hoje os mercados já reagem um pouco a essa expectativa, ou deveriam reagir se o mercado externo não tivesse tão povoado de notícias que eu vou detalhar um pouquinho mais adiante. Mas aqui no mercado doméstico os jornais falam muito sobre a estratégia do governo para a tramitação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara. Lembrar que no primeiro turno o governo conseguiu um placar super positivo de 379 votos, quando eram necessários 308 apenas. E é claro que o interessante é, se não manter os mesmos 379, manter ali um número ainda bastante favorável. Para isso, o governo estaria pensando em levar um estudo da OCDE sobre o impacto das pessoas por morte sobre o PIB dos países, e aqui no nosso caso, no caso do Brasil, esse impacto seria de 2,8% do PIB brasileiro. E aí, por que exatamente esse tema? É porque a expectativa é que a oposição tente alguma alteração no texto sobre o tema, né? Então, é positivo o governo já se preparar com material de impacto que mostre que qualquer alteração, qualquer desidratação é bastante relevante. Também notícias sobre o avanço de algumas categorias sobre já o Senado, já imaginando que a matéria vai passar na Câmara e já focando o cenário, sempre ali tentando suavizar suas próprias aposentadorias. E aí a gente chama atenção para que uma dessas categorias é exatamente dos policiais federais e agentes civis de segurança pública. Lembrar que essas categorias elas já foram beneficiadas na suavização do texto, né? Foi um pleito do próprio Bolsonaro, do próprio presidente, e aí não por isso eles ainda tentarão suavizações adicionais no Senado. Só lembrar que o cenário base do mercado e acho que próprio de Brasília também é de uma manutenção do texto ou alguma desidratação que não sai ali daquela economia fiscal que já foi conseguida com a aprovação em primeiro turno, que é acima de 900 bilhões em 10 anos. Ainda no mercado doméstico, toda segunda-feira a gente conhece as expectativas do mercado via pesquisa Focus, né, que é compilada pelo Banco Central, sem poucas alterações das expectativas. PIB para 2019 mantido ali na casa dos 0,80, né? Lembrar que ele começou bem alto no início do ano, 2%, e aí o mercado veio semanalmente fazendo uma revisão para baixo desse número, ele ficou estabilizado no 0,82. IPCA 2019 e 20 mantidos em 3,80 e 3,90, respectivamente abaixo da meta de cada ano, que é 4,25% e 4%. E a única alteração mesmo veio por conta da expectativa de Selic para esse ano, que era de 5,5% e caiu para 5,25%, ou seja, o que daria ali uma queda de 50 bips na próxima reunião, que também é nosso cenário base, e uma queda de 25 na reunião posterior, fechando o ano nos 5,25%. E para 2020 o mercado espera a Selic em 5,5%, ou seja, teria ali uma alta de 25 bips em junho de 2020. Então, apesar dessa calmaria no mercado doméstico, né, a gente vê os mercados financeiros, os ativos domésticos financeiros reagindo bastante mal ao recrudescimento da trade war. Lembrar que na semana passada o presidente Trump ele impôs uma nova rodada de tarifação sobre as importações vindas da China, de 10% sobre 300 bi. E nesse fim de semana agora a gente volta com a notícia de que a China desvalorizou a sua moeda, o yuan, para o nível de 2010. E também proibiu que as empresas estatais chinesas comprassem produtos agrícolas vindos dos Estados Unidos. Lembrar que a compra de produtos agrícolas norte-americanos é um dos pleitos dos Estados Unidos para uma normalização aí do conflito. Então, na medida que os dois lados recrudescem, né, e mostram o seu poder de fogo, a incerteza fica enorme, porque de um lado tem os Estados Unidos tarifando sem parar, e do outro lado tem a China desvalorizando o yuan. Ok, você vai tarifar, então para não perder competitividade do meu produto,
desvalorizo a minha moeda para tentar ficar o mais parecido possível com o que era antes. Então, como a gente, ou seja, o resto do mundo, não sabe até quando cada lado pode chegar, né? E o que a gente pode imaginar é que o conflito, um fim de conflito, ele fica cada vez mais distante, né, da gente imaginar que ele vai de fato acontecer e com efeitos assim ainda desconhecidos. Então, o mais difícil também nessa história toda é saber exatamente em que ritmo, em que pace a negociação está, porque, por exemplo, na semana passada a gente foi surpreendido pelo tweet do Trump, porque acho que qualquer um que acompanha minimamente a história, o desenrolar, o conflito, imaginaria que a gente estava mais próximo de um armistício do que um recrudescimento da trade war. Exatamente porque existia uma equipe norte-americana, enfim, uma congregação em Xangai para tentar resolver o conflito. E aí a gente volta com a notícia de que teve uma tarifação extra e agora com a China recrudescendo e respondendo via desvalorização do yuan. Então é claro que os países, principalmente os emergentes, eles reagem muito mal com a desvalorização da moeda. O nosso real, para vocês terem uma ideia, que estava ali na casa de 3,75, antes do conflito, a gente já está próximo de 3,95, alguma coisa hoje de manhã como 3,94. A bolsa aqui brasileira próximo dos 100 mil pontos, desvalorizando bastante. E aí é claro também que os juros ele volta a subir. Exatamente porque o mercado pensa o cenário de Copom que está na curva hoje, que inclui cortes de juros, ele leva em consideração um câmbio muito mais valorizado, né? Um real ali mais próximo dos níveis vigentes da reunião do Copom de semana passada. A gente não está falando de muito tempo. E na medida que o câmbio se desvaloriza, isso traz pressão inflacionária e claro que torna incertos os movimentos do Copom, porque o nosso sistema de metas é com a inflação. Então, se a inflação ela fica mais alta, o Banco Central não pode cair tanto os juros, né? O nosso cenário base aqui interno da MAI, ele continua sendo de mais dois cortes de 50 pontos, exatamente porque a gente também entende que um recrudescimento da trade war, ela vai demandar com que o FONC, que o Banco Central norte-americano, caia juros, e na medida que os Estados Unidos está caindo juros, a nossa moeda vai ser beneficiada, a gente tem aí uma normalização, uma valorização, ainda que talvez não para os níveis que a gente tinha antes, assim, a conferir, mas enfim, uma valorização aí do nosso câmbio, o que faz com que a gente possa manter o cenário de cortes de juros de acordo com o nosso pensamento prévio. Então, é claro que a incerteza aumentou. Agora, o dia de hoje, a gente está assim, no olho do furacão, né? A gente está num dia de mercado pós-reação da China a uma reação dos Estados Unidos. Então, é claro que fica difícil, né? E normalmente o normal é ser pessimista. E é exatamente isso que o mercado está fazendo. O mercado, ele age com aversão a risco quando ele não entende muito bem o cenário. Então, ele não tinha um cenário prévio que, de repente, ele foi, enfim, mexido, né? A convicção naquele cenário ela foi abalada e agora, na incerteza do que pode ser, ele reage com aversão a risco. Então, a aversão a risco é exatamente fuga para dólar, o dólar se valoriza em relação às outras moedas e os investidores saem de ativo de risco, que, por exemplo, bolsa de valores. Então, por isso que é uma desvalorização tão forte, principalmente nesses dois ativos, né? Câmbio e bolsa. Para amanhã, a gente acorda aqui com a ata do Copom, a ata da reunião da semana passada, em que o Banco Central brasileiro caiu 50 pontos na Selic e deixou aí a porta aberta para uma queda de 50 na reunião de setembro, que é a próxima. A gente vai poder entender um pouco mais desse cenário depois da ata. Sempre tem uma dúvida de se a ata vai fazer alguma atualização a essa piora do cenário externo, dado que a piora veio depois da reunião, né? Assim, a gente acha que isso não vai ficar claro que houve essa piora, é a minha expectativa, mas enfim, a gente vai ver. Amanhã, de fato, começa a volta aos trabalhos em Brasília e a gente espera que, à medida que o Congresso volte a trabalhar e as reformas pró-Brasil institucionais, elas
voltem a ser notícia, elas voltem a funcionar, a gente tem aí uma melhora nesse mau humor que a gente vê no dia de hoje aqui no mercado doméstico brasileiro. Bem, por hoje é isso. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau!